Você já sentiu que carregava um peso que não era seu? Uma tristeza sem nome ou um vazio que não sabe explicar? Às vezes, isso acontece quando alguém lá atrás foi excluído da família. O tema de hoje é delicado, mas é libertador. O que acontece quando alguém é excluído do sistema familiar? Todo sistema familiar tem um movimento invisível de amor, um amor tão profundo, tão antigo, tão instintivo que tenta manter todos conectados. Mas quando alguém é rejeitado, apagado ou silenciado, o sistema inteiro sente, porque o amor ele não suporta exclusão. Quando alguém fica de fora, o sistema da família tenta de algum jeito, até inconsciente, trazê-lo de volta, mesmo que isso custe o equilíbrio emocional de quem veio depois. Às vezes, um descendente começa a viver sentimentos que não entende, uma culpa que não tem causa, uma tristeza que não tem nome e uma inquietação que não vai ter explicação. E ele pode repetir padrões, fracassos, sabotagens, relações que doem, mas não porque ele quer, mas porque o amor tenta equilibrar algo que ficou escondido. É como se dissesse: eu vejo o que ninguém pôde ver, eu sinto o que ninguém pôde sentir, eu volto para buscar quem ficou para trás. Uma vez eu atendi uma mulher que carregava um intenso receio de julgamento, uma grande preocupação com a opinião alheia. Então ela fazia muito pouco, ela realizava muito pouco, só por medo de errar. E aí ela deixava de fazer as coisas que ela gostava e não conseguia nem decidir se ela realmente queria determinadas oportunidades ou não. Só que ela não sabia dizer de onde vinha tudo isso. E tudo na vida dela parecia pesado. E descobrimos com o tempo que ela estava seguindo os passos de uma avó excluída. Uma avó que ninguém queria chegar perto, porque todo mundo só lembrava dela de forma negativa, com críticas dos erros que ela cometia. Quando essa avó foi incluída novamente, respeitada, lembrada, honrada, essa mulher tirou um peso nas costas. E a sensação de medo do julgamento amenizou. O que ela tinha de crítica se transformou em compaixão. E ela disse, pela primeira vez, eu entendo melhor minha avó e agora eu posso me aproximar dela. Agora sim, eu consigo também me ver diferente, mas com outro olhar, com mais carinho e atenção. E tudo ficou mais leve. Quando alguém que foi excluído foi incluído de novo, nem que for apenas no coração, a vida encontra um novo ritmo. Aquela repetição de dor pode cessar e a mente começa a fluir melhor. A harmonia vai acontecer quando o excluído pode ser trazido de volta, ainda que só no coração. Então não precisa ser fisicamente. Trazer de volta significa apenas considerar que essa pessoa também pertence. Se você sente que carrega dores que não são suas, talvez lá atrás alguém ainda espera ser visto, mas não para ser julgado, punido ou até ficar remoendo uma história que já passou. A intenção aqui não é trazer os fatos, as minúcias, os desconfortos, ou mesmo que causaram algumas dores, mas compreender que cada um teve a sua história e da forma que conseguiu viver e considerar uma pessoa que pertenceu sim ao sistema da família. A compreensão traz leveza e se você conhece alguém que precisa dessa leveza, compartilhe essa mensagem. Vamos seguir juntos nessa jornada. Já ative as notificações porque no próximo vídeo vamos falar sobre a verdade por trás de ser forte sempre. Quando alguém é excluído de uma família, não é só aquela pessoa que sofre, a família inteira aprende algo com aquilo. Aprende que dói, que não se deve repetir, aprende que deve ser evitado e não só numa forma de conversa. A vida vai acontecendo, mas a criança sente. O adolescente, ele absorve aquilo e quando adulto passa a reproduzir daquela forma que ele conseguiu compreender a situação toda. E anos depois, alguém vive com medo de errar, sem saber por quê. Fica com medo de se expor. Então vai ser aquela pessoa que muitas vezes pensa 5, 10 vezes antes de expor uma opinião, antes de conseguir até expressar o que sente de verdade. Porque fica aquela sensação que ele precisa se controlar o tempo todo. E só porque aprendeu cedo demais que existir por inteiro
pode custar muito caro. E talvez seja você, aquela pessoa que se prepara demais, que se cobra demais, segura emoções e evita chamar atenções e sente que precisa dar conta de tudo. E você pode ter pensado, mas por que eu sou assim? Nem sempre essa resposta está no que você viveu. Às vezes está no que você percebeu sem que ninguém tenha explicado. Quando alguém antes foi rejeitado, julgado, silenciado, o sistema aprende a se proteger. Só que proteção demais pode virar prisão. E sabe também o que acontece quando tem essa exclusão na família? Há uma compensação silenciosa. E muitas vezes aquela pessoa da família que tenta compensar acaba diminuindo o seu próprio brilho. Mas como assim compensar? O que isso quer dizer na prática? Compensar não é uma coisa consciente. Ninguém acorda um dia pensando, eu vou carregar isso pelo outro. Isso acontece num nível muito mais silencioso. É uma forma de equilibrar uma dor que ficou sem lugar. Vou trazer alguns exemplos para você entender melhor. Um casamento que não pôde acontecer, esse amor interrompido porque a família não aceitava a noiva, ou porque alguém precisou escolher entre a própria vida ou a lealdade à família. Esse amor, ele fica sem destino, ele não é vivido. E o que acontece depois? Alguém na geração seguinte pode ter uma dificuldade de se comprometer, ou mesmo até de viver uma relação mais profunda. Medo de se entregar, medo de até escolher o próprio parceiro. Porque inconscientemente, pode ser que ela dissesse, já houve um amor que não pôde acontecer. E se acontecer, vai trazer um sofrimento muito grande. Então eu não posso fazer o mesmo. Outro exemplo que é muito comum é quando um filho é expulso de casa, ou ele é afastado da família porque ele simplesmente quis escolher uma profissão diferente e a família não aceitou. Esse filho, ele se distancia do vínculo da convivência com os irmãos. E anos depois, um desses irmãos pode não prosperar, mas não porque ele não tem capacidade, seu próprio esforço até nas coisas, mas é porque lá dentro dele ficou registrado: se o meu irmão não pode seguir adiante, eu também não posso. Ou então, eu não mereço. E em muitos casos de exclusão e compensação, fica esse registro. Se alguém ficou para trás, eu também fico. E acaba aparecendo na vida adulta como um bloqueio, como uma dificuldade de crescer, de prosperar e até de ser feliz demais. Outro exemplo também é aquele caso de alguém que ficou excluído porque virou uma vergonha por conta de um erro e na geração seguinte, nas gerações seguintes, na verdade, alguém pode aprender a não chamar atenção, não se destacar, e não é porque não tem essa luz, mas porque aprendeu que se destacar pode custar o pertencimento. Isso é compensar, é tentar equilibrar uma dor antiga com a sua própria vida. E aqui tem algo muito importante. Quando cada um pode voltar ao seu lugar, inclusive aquele que foi excluído, ninguém mais precisa compensar. Você não precisa falhar para honrar quem falhou e nem precisa apagar a própria luz para manter alguém pertencendo. Quando alguém que foi excluído finalmente é visto e recolocado no seu lugar, quem estava tentando compensar essa exclusão não precisa mais se apagar. Então é nesse momento que algo muda por dentro. Aquela tentativa de se segurar, de frear, de se segurar na vida, cessa e a sua luz, que nunca faltou, pode livremente voltar a brilhar.